No final da cimeira do Conselho Europeu, o Primeiro-Ministro admitiu que gradualmente a União Bancária vai proporcionar melhores condições de acesso ao crédito. Na mesma conferência de imprensa, Pedro Passos Coelho sublinhou que a redução do IRC para 10% ainda está longe de ter luz verde de Bruxelas. No final do Conselho Europeu, o Primeiro-Ministro aplaudiu o consenso na Europa sobre a criação do mecanismo de supervisão bancária para os bancos da zona euro e afirmou que este é um passo importante para Portugal. O que nós esperamos é que a União Bancária e a União Financeira possa vir a contribuir para que, numa mesma área de moeda única, as condições financeiras acompanhem melhor as condições monetárias e que, portanto, nós possamos ver as famílias e as empresas, independentemente da geografia, poderem aceder mais facilmente a crédito, mas também em condições mais vantajosas. Para o Primeiro-Ministro português, a dificuldade de financiamento é o principal problema da economia portuguesa. Por isso, este será o primeiro passo para aliviar a pressão sobre as famílias e as empresas, de forma a prosseguirem com os seus investimentos. Mas há outra questão que poderia melhorar a competitividade das empresas portuguesas. Uma descida do IRC para 10% para as novas empresas ou para aquelas que façam novos investimentos em Portugal. Uma hipótese que está a ser trabalhada pelo Ministro da Economia, mas com a qual Passos Coelho não se compromete com a concretização. O que é preciso saber em que medida é que uma medida desta natureza não funciona como um incentivo para que toda a gente feche a sua empresa e abra ao lado uma outra empresa exatamente igual, com os mesmos trabalhadores, com o mesmo objetivo, mas que em vez de pagar 25% de IRC vai pagar 10%. A proposta que o Sr. Ministro apresentou inicialmente era a de que pudéssemos considerar que esta medida só se aplicasse para um investimento superior a 3 milhões de euros. De modo a reduzir, digamos assim, este risco de arbitragem de entre as empresas. Ora, isto suscita objeções por parte da Direção-Geral de Concorrência e, portanto, da Comissão Europeia. O que significa, portanto, que não é fácil encontrar uma solução para esta matéria. E não estamos perto de chegar a uma conclusão sobre esta matéria. Ainda assim, o Executivo português promete continuar a trabalhar numa alternativa que seja aceita por Bruxelas. Carlos Marques de Almeida e Rui Paulo Figueiredo, deputado do Partido Socialista, são convidados deste Enfoque. Obrigado a ambos pela vossa presença. Carlos, começo por si. Hoje, no editorial do Económico, acerca aqui da União Bancária, o título é qualquer coisa deste género. Um pequeno relevante passo para a União Europeia. Concordam? Sim, é um pequeno passo. Desde já, a própria medida, a própria União Bancária, que no fundo centraliza a supervisão dos bancos europeus. A proposta mais maximalista era de cerca de 6 mil bancos europeus e foi reduzida drasticamente para 200. Portanto, novamente é tipicamente o método europeu a funcionar. Portanto, primeiro é anunciado uma medida de um grande alcance e depois é concretizada a mesma medida, mas a uma dimensão mais reduzida, tipicamente. Um pequeno passo para, no fundo, há algum experimentalismo a ver como é que provavelmente estes 200 grandes bancos se comportam com este novo tipo de supervisão para depois se fazer a expansão da medida. Mas eu acho que há aqui um argumento político também que pesou bastante, nomeadamente tendo a ver a política interna da Alemanha e as próximas eleições para o ano. Ou seja, avançar já imediatamente para as 6 mil entidades bancárias, isso implicaria provavelmente a integração nesse pacote das caixas regionais dos Länder alemães. E sabe-se que essas pequenas caixas não estão propriamente em grande saúde financeira. Portanto, há da parte do governo alemão, ponto 1, não criar na opinião pública interna a percepção de que é a Alemanha que novamente está a assumir o risco de todos os bancos da Europa. Isso é um ponto fundamental. E um segundo ponto fundamental, também do ponto de vista da percepção da opinião pública interna da Alemanha, é garantir que nas caixas dos Länder se mantém a supervisão do Bundesbank e que
o Governo continua a ter algum controlo e de alguma forma, quase eu diria, poderá ter alguma estratégia eleitoral que passe por esses bancos, quer pelo seu refinanciamento, pela sua capitalização. São, de certa forma, um instrumento de poder, não é? Exatamente. Portanto, há aqui uma virtude, por um lado, ok, sim senhor, muito bem, mas há também aqui, sobretudo, a cautelar a posição alemã neste momento que é drástico na preparação para o processo eleitoral. Rui Paulo Figueiredo, concorda com as declarações do Primeiro-Ministro feitas no final do Conselho Europeu a propósito da União Bancária? Pedro Passos Coelho acredita que gradualmente este acordo alcançado em torno da União Bancária vai fazer com que o acesso ao crédito à banca, às empresas e às famílias portuguesas seja menos difícil? Eu tenho dificuldade em estabelecer logo essa ligação no curto prazo e, eventualmente, a médio e longo prazo. Mas eu acho que, de todo modo, como dizia o Carlos e diz o editorial do Diário Económico, é um pequeno passo, mas que é importante e relevante. Eu acho que há uma dimensão europeia da crise que afeta o nosso país e que afeta muitos outros países da União Europeia, que tem que ser tratada exatamente ao nível europeu. E um aprofundamento das políticas europeias, da concertação entre os diferentes Estados e até uma harmonização, não só ao nível da supervisão bancária, mas da política económica, de políticas para o crescimento, políticas para o desenvolvimento, política fiscal, também até política orçamental, que eu acho que tem que ser debatida e prosseguida e tem que ser alcançada. Eu gostava, eventualmente, naquilo que estamos a debater em cima da mesa e que o Carlos caracterizou muito bem do que era a proposta inicial e daquilo a que chegámos, e as dificuldades e constrangimentos, e voltamos sempre ao ponto das eleições na Alemanha, que são sempre centrais em tudo isto. Eu gostava que tivéssemos ido mais longe, mas nestas matérias, como em todas, o ótimo é inimigo do bom e, portanto, esperemos todos que isto não volte atrás, porque às vezes em muitas destas cimeiras nós, à partida às sextas-feiras, aparece uma notícia, nós todos nos congratulamos e saudamos, e depois às vezes ao sábado ou domingo à segunda-feira uns recuos, parece que não foi bem assim. Esperemos que desta vez a decisão seja mesmo esta, que seja para manter, não haja nem recuos, nem avanços, nem salvaguardas, e que seja um passo para ser aprofundado um dia mais tarde. Até porque é um passo no bom sentido e, curiosamente, depois disso, os juros portugueses no mercado secundário há 10 anos baixaram a barreira psicológica dos 7%. Só um ponto relativamente àquilo que o Rui disse. O mais importante aqui, de facto, é a separação daquilo que é o risco de dívida soberana do risco bancário, e esse é que é o elemento fundamental. Portanto, é nesse sentido que o Primeiro-Ministro, de alguma forma, diz que se nós conseguirmos, de alguma forma, desacoplar aquilo que é a associação que existe neste momento entre o risco da dívida soberana e o risco bancário, isso significa que, havendo uma supervisão centralizada no Banco Central Europeu, isso dá diminui a percepção do risco pelos mercados e que, de alguma forma, isso permite injetar alguma liquidez, ou maior liquidez, na economia. Daí a explicação do Primeiro-Ministro. Tecnicamente, esta a única explicação. A questão do risco também é patente, mas essa separação é notoriamente positiva. Mas eu acho que uma das razões de todo este problema, e essa acaba por, em certa medida, trazer risco, mas também já ter trazido muitos lucros aos bancos, é o facto dos bancos se terem andado a financiar durante muito tempo e muitos anos a 1% para depois comprar a dívida pública dos Estados. A 6, a 7, a 5, a 8. Ou seja, se em certa medida tiveram, depois, quando isto começou a correr mal, um grande acréscimo de risco, também houve aqui um período em que houve uma concertação, e não foi só o caso português, mas houve uma concertação dos governos com as entidades bancárias que tiveram lucro. Portanto, é aqui um processo negativo que não é positivo nem para os bancos, nem para a economia, e eu era defensor já há muito tempo que esse processo tivesse sido feito diretamente pelo Banco Central Europeu, pelos Estados, e não haver aqui intermediação bancária em tudo isto. Mas eram políticas que a União Europeia nunca se conseguiu entender ao longo do tempo sobre esta matéria. Se me permite, João, isso é, mais uma vez,
perante o vazio, que era a incapacidade do Banco Central Europeu intervir diretamente nos bancos e ter que intervir via o Estado, o que iria, de alguma forma, onerar a dívida pública, arranjou-se esse dispositivo que era ceder liquidez aos bancos, para os bancos irem ao mercado secundário ou irem aos leilões da dívida pública comprar a dívida pública. Ou seja, mais uma vez, este subterfúgio, porque ia contra o Estatuto do Banco Central Europeu, foi uma forma de habilmente contornar o Estatuto do Banco Central Europeu, que era omisso nesse ponto, mais uma vez. Ou seja, o que significa que a arquitetura do euro está, e continua a estar, perfeitamente incompleta. E muitas destas medidas são, por exemplo, o caso da supervisão e o caso da garantia dos depósitos bancários a nível europeu, que parece que será efetivamente discutido, eu não digo que é aprovado, mas será discutido e remetido para março de 2014, deixa-me aqui também algumas dúvidas, porque a Europa tem que perceber que o que está, de facto, em risco, dada a associação que foi criada entre o projeto europeu e o euro, o que está, de facto, em risco aqui é a permanência da Europa com uma voz no mundo associada a um projeto que é o euro. Portanto, o euro que está em crise nítida exige que hajam medidas urgentes. Ora, esta dilação dos prazos para 2014 é preocupante. Os mercados reagiram bem no caso da dívida pública e têm vindo paulatinamente desde agosto, que têm vindo a descer. Portanto, a tendência é uma boa tendência. A tendência está abaixo de 7% nesta altura. Pronto. Mas o que é aqui, e a pergunta difícil e que ninguém tem resposta, é: será que a Europa está em condições, e os países intervencionados estão em condições de suportar um hiato no tempo tão grande? Esta é a primeira pergunta. Ou seja, será que Portugal, a Irlanda e a Grécia, nomeadamente, se vão permanecer com este programa e vão cumprir este programa de ajustamento? Esta é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, obviamente, mais abrangente e é aquela que aplica a mesma lógica ao euro. Será que o euro se vai manter como uma moeda de referência internacional até 2014, dadas as circunstâncias, sobretudo dado o perigo constante que ocorre na Grécia? O que é a Grécia? A permanência na Grécia, ou seja, os adiamentos permanentes, as tranches apoiadas, ainda agora foi mais uma tranche de cerca de 30 mil milhões de euros para a Grécia. Ou seja, uma Grécia que vai estar sob tutela não vou usar a palavra protetorado, já está muito gasta, vai estar sob tutela financeira e económica e política também pelo prazo de 20 anos, pelo menos. E o objetivo é tentar que a dívida grega, que ameaça chegar aos 180% do PIB, passe para 120%. Repare, que é o nosso nível da dívida atual. Portanto, no meio de tudo isto, vai-se aplicando medidas de urgência... E com tendência para crescer. Com tendência para crescer, exatamente, a nossa. Portanto, vai-se aplicando medidas à Grécia que vão, de alguma forma, mitigando, mas as grandes questões mantêm-se, sobretudo estas duas grandes perguntas que a Europa não dá resposta. Mas, senhores, vamos introduzir outro tema quente da semana, particularmente também desta sexta-feira. As privatizações. Terminou há sensivelmente uma hora atrás o prazo de entrega para as candidaturas da ANA. No meio de todo este processo, o Partido Socialista tem insistentemente acusado o Governo de falta de transparência, particularmente no caso da ANA e da TAP. Na próxima semana, e da RTP. Na próxima semana está mesmo prevista a audição do Secretário de Estado, presumo, na Assembleia da República a propósito. O Secretário de Estado, o Presidente do Tribunal de Contas, a Secretária de Estado do Tesouro e Finanças, comissões de acompanhamento e tivemos hoje sindicatos e comissões de trabalhadores. E é uma comissão onde o Rui tem assento. Ao certo, quais são os argumentos do PS para acusar o Governo de falta de transparência? Bem, vários. Desde logo, há um ano atrás, na Lei Quadro das Privatizações, por proposta do PS, foi incluída uma salvaguarda, até porque Portugal foi obrigado, e foi mesmo obrigado,
o que não acontece com outros países na União Europeia, a abdicar de golden shares ou direitos especiais nas suas empresas. Mas depois de muitas tentativas da União Europeia, porque isso já tem um processo que tem arrastado há bastante anos. Mas não tem muitas tentativas noutros países, onde isso se mantém. Mas aí, lá está, isso é a falta de poder de negociação do governo português na Europa. Os dois pesos e duas... Não, já é verdade, os dois pesos e duas medidas. Aliás, fazendo só um parênteses muito ligeiro, nós vimos também ali na peça, mais uma vez, a questão da taxa do IRC dos 10%, que tinha sido muito repetida pelo Ministro da Economia, pelos vistos, continua a não estar resolvida. Estamos longe, como dizia o Primeiro-Ministro, dificuldades ao nível da União Europeia. Não sendo um recuo, é pelo menos um compasso de espera. Que é negativo ao nível da União Europeia, e talvez fosse melhor o Ministro ter estudado um bocadinho a solução, em vez de ter falado tanto. E comparar a situação com a situação da Irlanda, que baixou para 12,5%, e mesmo com um programa de ajustamento, conseguiu manter o IRC para 12,5%. De qualquer forma, o Ministro da Economia anda a desenvolver ali contactos com Bruxelas para se encontrar uma solução jurídica que permita passar pelos pingos da eu bem sei que os membros do Governo se desdizem esta declaração do Primeiro-Ministro tem interesse nesse aspecto. Mas ele disse que estávamos muito longe de ter uma solução. Não sei se é alguma ligação às críticas fortes que o número 2 do PSD, muito próximo de Pedro Passos Coelho, ontem fez ao Ministro Álvaro Santos Pereira. Mas voltando às privatizações, que são um tema absolutamente relevante e central para o nosso futuro. Foi introduzido por unanimidade que as privatizações têm uma cláusula de salvaguarda, que é a definição dos interesses estratégicos nacionais e salvaguarda desses interesses. E que o Governo tinha 90 dias para regulamentar. Passou um ano até agora não foi feito. Nada. Zero. E qual é que é a interpretação que o PS dá a essa ausência de regulamentação? Duas. Que se reconduz até à taxa do IRC também e à União Europeia. Uma primeira, falta de interesse. Uma segunda, falta de capacidade também de resolver estes assuntos ao nível da União Europeia, a fazer fé naquilo que o Governo diz que anda há um ano a negociar com a União Europeia. Só isto, do nosso ponto de vista, bastava para que estes processos fossem suspensos, porque não temos definido o que são os interesses estratégicos nacionais e não estão salvaguardados. Mas temos aqui problemas muito maiores. Privatizou-se depois, antes dessa definição. Do normativo, do caderno normativo que garantia mas depois temos vários problemas. As comissões de acompanhamento das privatizações só foram nomeadas ontem ou anteontem. Aliás, só foram nomeadas depois, eu acho que foi por distração, que os deputados da maioria não sabiam que não existiam as comissões e acabaram por aprovar à quarta tentativa de audições sobre estas matérias, um requerimento do Partido Socialista que entre o conjunto de audições tinha as comissões de privatização. E depois, a seguir, é que o Governo está à pressa a nomear essas comissões de privatização. A Autoridade da Concorrência, também disse esta semana no Parlamento, tem funções de consultadoria nesta matéria do Governo e também de acompanhamento. Até à data não foi ouvida, espera que seja. Depois temos processos que não são transparentes, não são rigorosos e têm uma grande opacidade. Porque, por exemplo, no caso da TAP, no mesmo Conselho de Ministros, aprovou-se o caderno de encargos e disse quem era o potencial vencedor. Nós começámos com um grande encaixe financeiro e agora falamos em 20 milhões de euros. Eu, por acaso, acho que isso é um plantar de algumas notícias para depois dizer que se forem 40 ou 60 que é um grande negócio, mas não é. Começámos a falar de 14 interessados e só temos um. Por exemplo, no caso do caderno de encargos da TAP, aquilo é mais um manual de procedimentos. Aquilo nunca passaria se o processo fosse um concurso público internacional. Porque, por exemplo, quando nós dizemos, e todos concordamos, temos que salvaguardar o hub do aeroporto de Lisboa, naquele caderno de encargos não diz o que é isso, salvaguardar o hub. Quantos movimentos de aviões? Quantas rotas? O que é isso? No caso da ANA, também temos... Apesar do Governo garantir que essa salvaguarda está... O Governo também garantiu muita coisa na Simpor e temos visto o que é que está a assistir à Simpor. Eu esta semana tive a oportunidade de receber o ex-diretor financeiro da Simpor, que lá estava há 8 anos. Tal como a maioria dos quadros portugueses, já foi convidado a sair, uns por reforma, outros pré-reforma, outros despedidos, e a empresa está a ser desmantelada. Voltando só à ANA, que também é um exemplo de falta de rigor e de falta de transparência. Nós temos, porque isto é tudo feito por negociações particulares, não são concursos públicos internacionais. Na ANA nós temos vários concorrentes, mas o que é que temos assistido? Nós temos assistido é que numa fase passam os concorrentes para uma shortlist e outros são excluídos. Mas na fase a seguir, os que foram excluídos reentram no concurso.
entram em consórcios e até parecem liderar os consórcios. Então eles eram maus ou as propostas eram insuficientes para serem excluídos numa fase e a seguir mais à frente reentram. Para já não falar na promiscuidade inaceitável de escritórios de advogados com ligações partidárias a dirigentes e ex-dirigentes do PSD, em que isto é claramente negativo, que o mesmo escritório, os mesmos advogados, no caso da TAP, estão a assessorar o Estado a par pública. No caso da ANA, estão a assessorar um dos concorrentes. Quando é o próprio Governo que diz que estes negócios estão interligados. Quando estas comissões de acompanhamento agora nomeou-as e são cruzadas. Então isto é transparente. O que é em relação aos nomes que vão liderar o Conselho de Sábios, António de Sousa e Amado de Silva? O que é que eles vão fazer? Supostamente acompanhar o decorrer normal das privatizações, garantir a transparência do processo. Mas vão acompanhar o quê? Se o Governo está a dizer que quer decidir para a semana, não acha que no mínimo já deviam ter sido nomeados quando o Governo começou a tratar disto? Porque o Governo diz que começou consultas públicas. Mas no mínimo que os tivessem nomeado quando aprovaram os cadernos de encargos. Ou quando aprovaram as empresas para passar à negociação direta. Então, se o que vem a público é que a par pública está a fazer um relatório, que no caso da TAP tinha até hoje para fazer esse relatório. Agora acho que para disfarçar, como isto já está a dar tanto brado, vão pedir uns esclarecimentos complementares. Ao candidato e a seguir, depois vão mandar o relatório para a Comissão de Acompanhamento dar um parecer. Acha que eles vão fiscalizar alguma coisa? Acha que vão acompanhar alguma coisa? Eu lamento até que haja alguém que se preste a este papel, que é receber um relatório, ler em 2 ou 3 dias. Será um acompanhamento e uma fiscalização absolutamente brilhante. Há falta de transparência neste processo? Há uma inquietação da minha parte e há uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. O que é que o Dr. António Borges está a fazer, sendo que é apresentado como o principal conselheiro do Governo exatamente na área das privatizações? Portanto, o Dr. António Borges fala a destempo e quando supostamente deveria falar para anunciar muitos dos elementos ou muitos dos regulamentos que o Rui acabou de referir, nós deparamos-nos com um imenso silêncio. Ou seja, o Dr. António Borges faz declarações de um âmbito político que são próprias do Ministro. E no momento em que o Dr. António Borges devia cumprir a sua função, falando do ponto de vista técnico, dessas technicalities que são necessárias para o processo... Do Dr. António Borges, só me lembro dele dizer que Portugal não era um país sem dimensão para ter uma empresa como a Simpor. Para que o processo seja minimamente, eu já não digo transparente, porque a ideia de transparência é uma completa, é uma ideia totalitária, mas pelo menos que seja minimamente perceptível por alguns dos mais atentos, nós também deparamos com silêncio. Portanto, eu acho que há, da parte do Governo, mais uma vez, uma enormíssima incompetência. Porque o que o Governo está a fazer é, repare, ao privatizar a TAP, ao privatizar a RTP, está a mudar completamente aquilo que é a percepção que os portugueses têm do próprio país, da sua própria identidade. E agora, desviando-me um pouco mais para uma questão menos técnica e mais daquilo que é... Acha que a TAP e a RTP não deveriam ser privatizadas? Eu tenho algumas dúvidas, sinceramente, porque perder uma companhia de bandeira como a TAP, com o historial que tem, perder a RTP sobretudo com a atenção e com o percurso que fez ao longo destes anos, é de facto mudar de alguma forma essa ideia, essa imagem que os portugueses têm deles próprios. E se aliarmos a isso um decréscimo sistemático do poder de compra, um decréscimo sistemático dos nossos rankings na Europa, isso não muda apenas a nossa percepção quanto ao nosso lugar na Europa, mas muda mais profundamente aquilo que é a nossa percepção dentro das nossas fronteiras. Portanto, eu acho que esses processos deviam ser muito acautelados e não fazer, como o Governo está a fazer, partindo de uma perspectiva que é dogmática. A privatização é boa, ponto final. Os privados gerem melhor que o Estado, ponto final. Estes são 2 princípios basilares que o Governo parece ter adotado e não questiona. Portanto, depois tudo o resto que acontece como o Rui descreveu. E há outro ponto muito importante, é que
se essa percepção muda, ou seja, se aquilo que é o Estado e se aquilo que é o país mudam, muda também aquilo que é o conceito estratégico nacional, que é uma coisa que raramente as pessoas falam. Conceito estratégico nacional. Mas se nós pensarmos um pouco com estas intervenções e com estas reformas, esse conceito estratégico nacional está posto em questão, porque é a própria natureza e o próprio perfil daquilo que é Portugal que está a ser modificado. E nessa dimensão, a pergunta que fica é: nós existimos como país para quê? Com que função? Uma coisa para sobre ter um lugar e para defender o quê? Uma coisa muito breve sobre a RTP. O Partido Socialista é que não está no memorando. Claramente contra, não está no memorando. É claramente contra a questão da RTP. Mas eu gostava de fazer a ligação entre a RTP, a comunicação social, a TAP, a ANA e as privatizações e concessões. É que a falta de transparência é, de facto, a imagem de marca deste governo. Começa a ser. Porque esta maioria já chumbou 3 vezes na Assembleia da República uma lei da transparência da propriedade dos meios de comunicação social, para se saber quem são os proprietários dos meios de comunicação social em Portugal. E nós haveremos ter a oportunidade de debater este tema aprofundadamente. Também tivemos esta semana a célebre News Old, que ninguém sabe quem é, mas que vai comprando tudo em Portugal. E eu faço já a minha declaração de interesses, não vai ser alvo de algum comunicado como o de ontem. Eu não tenho nada contra capital angolano ou seja de qualquer outro país. Eu até gosto muito da política americana e até sou defensor que os meios de comunicação social até tenham posições claras e que apoiem os candidatos e os partidos, não é que fazem os endorsements. Mas que a gente saiba, que se saiba quem está por trás do quê, quem é o proprietário, quem é que apoia. E depois todos nós consumimos a comunicação social, mas sabemos o que é que estamos a consumir. Aqui, no caso, ninguém percebe, e não é só esse o caso, que eu nem queria pessoalizar. Eu acho que faz bem à nossa democracia e ao debate no espaço público conhecer-se a propriedade dos meios de comunicação social. Só um ponto. Mas esse muro de silêncio e esse muro de desconhecimento é que permite que o Governo haja da forma como age. Senão, não era possível agir dessa forma. Senhores, muito obrigado pela vossa presença. É sempre um prazer tê-los aqui. Até para a semana. Hoje, no Em Foco, entre outros temas, debatemos a União Bancária e também as privatizações.